Do livro do Desassossego de Fernando Pessoa. Estética do desalento. Já que não podemos extrair beleza da vida, busquemos ao menos extrair beleza de não poder extrair beleza da vida. Façamos da nossa falência uma vitória, uma coisa positiva e erguida, com colunas, majestade e aquiescência espiritual. Se a vida não nos deu mais do que uma cela de reclusão, façamos por ornamentá-la. Ainda que mais não seja, com as sombras dos nossos sonhos, desenhos a cores mistas esculpindo o nosso esquecimento sobre a parada exterioridade dos muros. Como todo sonhador, senti sempre que o meu ofício, era criar. Como nunca soube fazer um esforço ou ativar uma intenção, criar coincidiu-me sempre com sonhar, querer ou desejar, e fazer gestos com sonhar os gestos que desejaria poder fazer. A minha incapacidade de viver crismei de gênio. A minha covardia cobria-la de lhe chamar requinte. Pus-me a mim, Deus dourado, com ouro falso, num altar de papelão pintado para parecer mármore. Mas eu não enganei, nem é do meu enganar-me. O prazer de nos elogiarmos a nós próprios. Paisagem de chuva. Cheira-me a frio, a mágoa, a serem impossíveis todos os caminhos, a ideia de todos os ideais. As mulheres contemporâneas, tais arranjos do seu porte e do seu vulto, talham, que dão uma dolorosa impressão de efêmeras e de insubstituíveis. Os seus e adereços tais as pintam e cobram, que mais decorativas se tornam do que carnalmente viventes. Frisas, painéis, quadros, não são, na realidade da vista, mais do que tanto. O mero voltear de um chile para cima dos ombros usa hoje mais consciência a visão do gesto em quem o faz do que antigamente. Dantes, o chale era parte do traje, hoje é um detalhe resultante de instituições de puro gozo estético. Assim, nestes nossos dias, tão vívidos através de fazerem tudo arte, tudo arranca pétalas ao consciente e se integra em volubilidades de estático. Trânfugas de quadros não feitos, essas figuras femininas todas, há por vezes detalhes e a mais nelas. Certos perfis existem com uma exagerada nitidez. Brincam a irreais pelo excesso com que se separam, linhas puras do ambiente fundo. Minha alma é uma orquestra oculta. Eu não sei que instrumentos tangem e rangem. Cordas e harpas, timbales e tambores. Dentro de mim, só me conheço como sinfonia. Todo esforço é um crime, porque todo gesto é um sonho morto. As tuas mãos são rolas presas. Os teus lábios são rolas mudas, que aos meus olhos vêm arrulhar. Todos os teus gestos são aves. És andorinha ao abaixar-te, condor nos olhares, no olhares-me, águia nos teus êxtases de orgulhosa indiferente. É toda ranger de asas, como dos a lagoa de eu te ver. Tu és toda alada, toda. Chove, 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 chove constantemente, gemedoramente. O meu corpo treme-me, a alma de frio. Não o frio que há no espaço, mas um frio que há em ver a chuva. Todo prazer é um vício, porque busca o prazer. É o que todos fazem na vida, é o único vício negro, é fazer o que toda a gente faz. Às vezes, sem o que se espere ou deva esperá-lo. A sufocação do vulgar me toma a garganta e tenho a náusea física da voz e do gesto de chamado semelhante. A náusea física direta, sentida diretamente no estômago e na cabeça, maravilha estúpida da sensibilidade desperta. Cada indivíduo que me fala, cada cara cujos olhos me fitam, afeta-me como um insulto ou como uma porcaria. Eu extravaso o horror de tudo, entonteço de me sentir senti-los. E acontece quase sempre nesses momentos de desolação estomacal que há um homem, uma mulher, uma criança, até que se ergue diante de mim, como um representante real da banalidade que me agonia,
não representante por uma emoção minha, subjetiva e pensada, mas por uma verdade objetiva, realmente conforme de fora com o que sinto de dentro, que surge por magia analógica e me traz o exemplo para a regra que penso. Há dias em que cada pessoa que encontro, e ainda mais as pessoas habituais do meu convívio forçado e cotidiano, assumem aspectos de símbolos e ou isolados ou ligando-se, formam uma escrita poética ou oculta, descritiva em sombras da minha vida. O escritório torna-se-me uma página com palavras de gente. A rua é um livro. As palavras trocadas com os usuais, os desabituais que encontro, são dizeres, para que me falta o dicionário, mas não de todo o entendimento. Falam, exprimem, porém não é de si que falam, nem a si que exprimem. São palavras, disse e não mostram, deixam transparecer. Mas, na minha visão crepuscular, só vagamente distingo o que essas vidraças súbitas reveladas na superfície das coisas admitem no interior que velam e revelam. Eu entendo sem conhecimento como um cego a quem falem de cores. Passando às vezes na rua, ouço trechos de conversas íntimas, e quase todas são de outra mulher, de outro homem, do rapaz da terceira ou da amante daquele. Eu levo comigo, só de ouvir essas sombras do discurso humano, que é afinal o tudo a que se ocupam a maioria das vidas conscientes. Um tédio de nojo, uma angústia do exílio entre aranhas e a consciência súbita do meu amarfanhamento entre a gente real. A condenação de ser vizinho igual, perante o senhorio e o sítio, todos os outros inquilinos do aglomerado, espreitando com nojo, por entre as grades traseiras do armazém da loja. O lixo alheio que se entulha à chuva do saguão, que é a minha vida. Irrita-me a felicidade de todos estes homens que não sabem que são infelizes. A sua vida humana é cheia de tudo quanto constituiria uma série de angústias para a sensibilidade verdadeira. Mas, como a sua verdadeira vida é vegetativa, o que sofre passa por eles sem lhes trocar na alma, e vivem uma vida que se pode comparecer somente a de um homem com dor de dentes que tivesse recebido uma fortuna, a fortuna autêntica de estar vivendo sem dar por isso o maior dom que os deuses concebem, porque é o dom de lhes ser semelhante, superior como eles, ainda que de outro modo à alegria e à dor. Por isso, contudo, os amo a todos, meus queridos vegetais. Desejaria construir um código de inércia para os superiores das sociedades modernas. A sociedade governar-se-ia espontaneamente e a si própria, se não contivesse gente de sensibilidade e de inteligência. Acreditem que é a única coisa que a prejudica. As sociedades primitivas tinham feliz existência, mais ou menos assim. Pena é que a expulsão dos superiores da sociedade resultaria em eles morrerem porque não sabem trabalhar. E talvez morressem de tédio por não haver espaços de estupidez entre eles. Mas eu falo do ponto de vista da felicidade humana. Cada superior que se manifestasse na sociedade seria expulso para a ilha dos superiores. Os superiores seriam alimentados como animais em jaulas, pela sociedade normal. Acreditem, se não houvesse gente inteligente que apostasse ou vários mal-estares humanos, a humanidade não dava por eles. Que apontasse, os vários mal-estares humanos. E as criaturas de sensibilidade fazem sofrer os outros por simpatia. Por enquanto eu visto que vivemos em sociedade, o único dever dos superiores é reduzirem ao mínimo a sua participação na vida da tribo. Não ler jornais ou lê-los por saber que o pouco importante e curioso se passa. Ninguém imagina a volúpia que arrancam no noticiário sucinto das províncias. Os meros nomes abrem-me portas sobre o vago. O supremo estado honroso para que o homem superior é não saber quem é o chefe de estado de seu país, ou se vive sob monarquia ou sob república, toda a sua atitude deve ser colocada à alma de modo que a passagem das coisas, dos acontecimentos, não incomode. Se o não fizer, terá que se interessar pelos outros, para cuidar de si próprio. Perder tempo comporta uma estética.
Há para os sutis das sensações um formulário da inércia que inclui receitas de todas as formas de lucidez. A estratégia com que se luta com a noção das conveniências sociais, com os impulsos dos instintos, com as solicitações do sentimento, exige um estudo que qualquer mero esteta não suporta fazer. A uma acurada etiologia dos escrúpulos deve seguir-se uma diagnose irônica da subserviência à normalidade. Há a cultivar também a agilidade contra as intrusões da vida. Um cuidado deve couraçar-nos contra sentir as opiniões alheias. E uma mora indiferença encama-nos a alma contra os golpes surdos da coexistência com os outros. Um quietíssimo estético da vida, pela qual consigamos que os insultos e as humilhações que a vida e os viventes nos afligem não cheguem a mais que uma periferia desprezível à sensibilidade, ao recinto externo da alma consciente. Todos temos por onde sermos desprezíveis. Cada um de nós traz consigo um crime feito ou um crime que a alma lhe pede para fazer. Uma das minhas preocupações constantes é o compreender como é que outra gente existe. Como é que há almas que não sejam a minha, consciências estranhas à minha consciência, que por ser consciência me parece ser a única. Compreendo bem que o homem que está diante de mim, e que me fala com palavras iguais às minhas, e que me faz gestos que não são como eu faço ou poderia fazer, seja, de algum modo, meu semelhante. O mesmo, porém, que me sucede com as gravuras que sonho das ilustrações, com as personagens que vejo nos romances, com as pessoas dramáticas que nos palcos passam através dos atores que as figuram. Ninguém, suponho, admite verdadeiramente a existência real de outra pessoa. Pode conceder que essa pessoa seja viva, que sinta e que pensa como ele. Mas haverá sempre um elemento anônimo de diferença, uma desvantagem materializada. Há figuras de tempos idos, imagens, espíritos em livros, que são para nós realidades maiores que aquelas diferenças encarnadas que falam conosco por cima dos balcões, ou nos olham por acaso nos elétricos, ou nos roçam transeuntes do acaso morto das ruas. Os outros não são para nós mais que paisagem, e quase sempre paisagem invisível de uma rua conhecida. Eu tenho por mais minhas, com maior parentesco e intimidade, certas figuras que estão escritas em livros, certas imagens que conheci nas estampas, do que muitas pessoas, a que se chamam reais, que são dessa inutilidade metafísica chamada carne e osso. E carne e osso, de fato, as descreve bem. Parecem coisas cortadas postas no exterior marmóreo de um talho, mortes sangrando comovidas, pernas e costeletas do destino. Eu não me envergonho de sentir assim, porque eu já vi todos sentem assim, o que parece haver de desprezo entre homem e homem, de indiferente que permite que se mate gente sem que se sinta que se mata, como entre os assassinos, ou sem que se pense que se está matando, como entre os soldados. É que ninguém presta a devida atenção ao fato, parece que abstruso, de que os outros são almas também. Em certos dias, em certas horas, trazidas até mim, por não sei que brisa, abertas a mim por um abrir de não sei que porta, eu sinto de repente que o merceeiro da esquina é um ente espiritual, que o marçano, que neste momento se debruça à porta sobre o saco de batatas, é verdadeiramente uma alma capaz de sofrer. Quando ontem me disseram que o empregado da tabacaria se tinha suicidado, eu tive uma impressão de mentira. Coitado, também existia. Tínhamos esquecido isso, nós todos que o conhecíamos do mesmo modo que todos os que não conheceram. Amanhã esquecê-lo-emos melhor. Mas que havia uma alma, havia que se matasse. Paixões, angústias, sem dúvida. Mas a mim, como a humanidade inteira. Há só a memória de um sorriso parvo por cima de um casaco de mescla, sujo e desigual nos ombros. É quanto me resta, a mim,
de quem tanto sentiu que se matou de sentir. Porque, enfim, de outra coisa, se não deve matar alguém. Eu pensei uma vez, ao comprar-lhe cigarros, que encalveceria cedo. Afinal, não teve tempo para encalvecer. É uma das memórias que me restam dele. Que outra me haveria de restar se esta, afinal, não é dele mais, de um pensamento meu? Eu tenho subitamente a visão do cadáver no caixão em que o meteram, da cova inteiramente alheia a que o tinham de ser levado. E vejo de repente que o caixeiro da tabacaria era, em certo modo, casaco torto e tudo, a humanidade inteira. Foi só um momento. Hoje, agora, claramente, como homem que sou, ele morreu. Mais nada. Sim, os outros não existem. É para mim que este poente estagna, pesadamente alado, as suas cores nevoentas e duras. Para mim, sob o poente, treme, sem que eu veja que corre o grande rio. Foi feito para mim estar largo aberto sobre o rio cuja maré chega. Foi enterrado hoje na vala comum, o caixeiro da tabacaria. Não é para ele o poente de hoje, mas de o pensar, e sem que eu queira, também deixou de ser para mim. Barcos que passam na noite e se nem saúdam, nem conhecem. Eu reconheço hoje que eu falhei. Só pasmo, às vezes, de não ter previsto que falharia, que havia em mim uma prognosticasse um triunfo. Eu não tinha a força cega dos vencedores ou a visão certa dos loucos. Era lúcido e triste como um dia frio. As coisas nítidas confortam e as coisas ao sol confortam também. Ver passar a vida sobre um dia azul compensa-me de muito. Eu esqueço indefinidamente, esqueço mais do que podia lembrar. O meu coração translúcido e aéreo penetra-se na suficiência das coisas. E olhar basta-me carinhosamente. Nunca eu fui outra coisa que uma visão incorpórea, despisa de toda a alma, salvo um vago ar, que passou a que via. Eu tenho elementos espirituais de boêmio, desses que deixam a vida ir como se as coisas, como uma coisa que se escapa das mãos. E é tal hora em que o gesto de obter dorme na mera ideia de fazê-lo. Mas eu não tive a compensação exterior do espírito boêmio, o descuidado fácil das emoções imediatas e abandonadas. Nunca fui mais que um boêmio isolado, o que é um absurdo, ou um boêmio místico, o que é uma coisa impossível. Certas horas, intervalos que tenho vivido, horas perante a natureza, esculpidas na ternura do isolamento, ficar-me-ão para sempre como medalhas. Nesses momentos eu esqueci todos os meus propósitos da vida, todas as minhas direções desejadas. Gozei não ser nada como uma plenitude de bonança espiritual, caindo no regaço azul das minhas aspirações. Eu não gozei nunca, talvez, uma hora indelével, isenta de um fundo espiritual, de falência e de desânimo. Em todas as minhas horas libertas, uma dor dormia, floria vagamente, por detrás dos muros da minha consciência. Em outros quintais, mas o aroma e a própria cor dessas flores tristes atravessavam intuitivamente os muros e o lado de lá deles, onde floriam as rosas. Nunca deixava de ser, no mistério confuso do meu ser, um lado de cá, esbatido da minha sonolência de viver. Foi no mar interior que o rio da minha vida findou. À roda do meu solar sonhado, todas as árvores estavam no outono. Esta paisagem circular é a coroa de espinhos da minha alma. Os momentos mais felizes da minha vida foram sonhos, o sonho da tristeza. E eu via-me nos lagos deles como um narciso cego, que gozasse a frescura próximo da água, sentindo-se debruçado nela por uma visão anterior e noturna, segredada às emoções abstratas, vivida nos recantos da imaginação, com um cuidado materno em preferir-se. Os teus colares de pérola fingidas amaram comigo as minhas horas melhores. Eram cravos as flores preferidas, talvez porque não significam requintes. Os teus lábios festejavam sobramente a ironia do meu próprio sorriso. Compreendias bem o teu destino?
Era por o que conheceres sem que me compreendesses que o mistério escrito na tristeza dos teus olhos sombreava tantos lábios desistidos. Ah, nossa pátria estava demasiado longe para as rosas. Nas cascatas dos sonhos, nossos jardins, a água era pelúcida de silêncios. Nas pequenas cavidades rugosas das pedras, por onde a água escolhia, havia segredos. Escorria, havia segredos que tivéramos quando crianças, sonhos do tamanho parado dos nossos soldados de chumbo, que podiam ser postos nas pedras da cascata, na execução estática de uma grande ação militar, sem que faltasse nada aos nossos sonhos, nem nada tardasse às nossas suposições. Eu sei que falhei. Gozo a volúpia indeterminada da falência, como quem dá um apreço exausto a uma febre que o enclausura. Tive um certo talento para a amizade, mas nunca tive amigos. Quer porque eles me faltassem, quer porque a amizade que eu concebera fosse um erro dos meus sonhos. Eu vivi sempre isolado, e cada vez mais isolado, quanto mais dei por mim.